Bom dia, Valdirene, bom dia a todos que nos escutam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um devocional, caminhando e prosperando com Jesus. Hoje, dia 19/5, que dia abençoado que o Senhor nos deu. Bom dia, Bom bom dia. dia, bom dia. Deus nos abençoe mais um dia. Hoje o tema está sensacional, silêncio interior. Só o tema de hoje já dá para a gente ter uma ótima conversa com Jesus nesse tema, silêncio interior, né? Mas como de costume, vamos iniciar o dia, mais um devocional, orando, agradecendo a Ele por estarmos de pé, por acordarmos, por levantarmos com saúde, com alegria, com paz. Isso aqui que é o importante para glorificar e exaltar o nome dEle, porque tudo é por Ele, para Ele e através dEle, né? Deus nos abençoe mais um dia. Pai amado e Pai querido, eu levo minha voz a Ti e dizer que sou muito grato ao Senhor por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado por mais uma vez poder levantar, Pai amado e Pai querido, e dizer que muito obrigado por este dia, por eu poder levantar, pela saúde, Pai amado e Pai querido, pelo respirar, pelo falar. Muito obrigado, Pai, pela graça, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, Pai. Muito obrigado, Senhor. Sou muito grato a Ti por mais um dia de vida. Abençoa minha casa, minha família, meus filhos, abençoa a família da Valdirene, abençoa quem nos escuta, Senhor. Abençoa, Pai amado, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe, nos conhece, Pai, do fundo do coração, Pai, o Senhor sonda os corações daqueles que te buscam, Pai. Muito obrigado por cada momento, por cada instante, Pai. Sou grato a Ti pela vida, sou grato a Ti, Pai, por levantar, por tudo, Senhor, que o Senhor nos faz. Obrigado, Pai, por mais um dia. Abençoa esta terça-feira, Pai, de 19 de maio. Abençoa este devocional que nós podemos aprender da Tua palavra, aprender de Ti, Pai amado, Pai querido. Sempre que é bom, maravilhoso. Teu amor é perfeito, a Tua palavra é perfeita, é agradável. Os Teus planos, Pai, são melhores que os nossos planos, Pai, assim como diz a Tua palavra. Nos abençoa, nos dá direcionamento para mais um dia de vida. É isso, Pai, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Bom dia, Valdirene, mais uma vez. Bem, bom dia. Bom dia, bom Como dia. já está gravando, já falei o tema de hoje. A gente inicia com silêncio interior. Vamos ler os livros de Salmo 46, versículo 10. Depois passamos para Lamentações 3, 25 e 26. Né? E depois meditamos em Marcos 4, capítulo 4, versículo 39. Finalizamos com Provérbios 14, capítulo 14, versículo 29, né? Senhor nos abençoe mais um dia. Então, vamos lá. Em Salmos 46, 10, fala, né? O salmista fala, um salmo bem curto, né? De 11 capítulos, mas vamos ver aqui o que ele diz no 46, 10 diz: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Na versão atualizada de hoje fala, na linguagem de hoje diz, ele diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. Jesus amado, é forte que o salmista, pelo que está escrito aqui, o salmista estava escrevendo esse salmo aqui, estava no meio da guerra, como se Israel estivesse em guerra, né? E se eu manda aquietai-vos, quer dizer, quando manda aquietar, porque tá tendo alguma turbulência, alguma coisa estava havendo. E o salmista estava escrevendo aqui, com certeza o Israel estava em guerra. Como até hoje, né? Quando o Senhor diz aquietai-vos, quer dizer, calma, eu estou no controle. Lembra aquela passagem
dos discípulos que estavam em alto mar e o mar estava agitado, né? E o Senhor estava dormindo. E eles vão lá e, sem entender, dizem assim, como assim ele está dormindo no meio da tempestade? E Jesus levanta e manda o mar se aquietar, né? Quer dizer, o mar estava enfurecido ali, com um comando de voz, ele manda aquietar e o mar se acalma. E eles ficam todo pasmos, né? Aqui em Salmos tá dizendo quase a mesma coisa. E o versículo diz, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, né, e tudo mais, entre o céu e a terra. Quer dizer, pelo jeito estava em guerra. E só Deus mesmo para fazer uma guerra parar, fazer a gente silenciar, não só uma guerra de sangue, né, e tudo mais, mas aqui o salmista está bem claro dizendo aquietai-vos. Quer dizer, largue as armas, confiar, tem que confiar em Deus, né, porque só o Senhor mesmo para fazer parar uma guerra. Né? E as nossas guerras hoje em dia que nós lutamos as guerras espirituais, não só guerra física, apesar de o mundo estar em guerra, nunca parou as guerras ali para aquele lado de Israel, aquela situação ali. Mas as pessoas têm que entender que Deus está no controle, Deus é o foco, né? Não só as guerras lutadas de derramamento de sangue, mas temos que entender também as nossas guerras internas, nossas lutas internas, quando a gente não está em paz espiritualmente, que nós lutamos, temos lutas internas todos os dias, temos que saber que temos um Deus que acalma, que aquieta o nosso coração, né? Quando a gente vai buscar Ele de todo o coração, Ele aquieta, Ele acalma, Ele dá essa paz, né? Essa paz que o salmista aqui está dizendo, aquieta. Saiba que eu sou Deus, eu estou no controle, né? Eu que luto pelas tuas guerras, eu que faço acontecer, né? Não adianta, né, a gente querer lutar uma guerra que vai ser um esforço físico, um esforço humano limitado, né? Um esforço humano limitado e quando a gente luta com as nossas forças, só se cansa, não chega a lugar nenhum, né? E quando coloca Deus no controle, coloca Deus na frente, deixa Ele lutar pela gente, aí, meu amigo, descansa o coração que o Senhor acalma a guerra, acalma a tempestade. E aí com certeza, essa luta será vencida, né? Quando a gente entrega o controle a Ele, né? Quando a gente está em luta com as lutas, nossas lutas diárias, no dia a dia, e a gente quer lutar por si só, a gente termina o dia cansado, fadigado, estressado. Por quê? Porque lutou a guerra com o corpo, com a sua força. E sua força não chega a lugar nenhum se não for Jesus em nossas vidas. Nós não conseguiremos. Então, se o salmista está dizendo aqui, saber que tem um Deus que luta por vocês, né? Ele manda a gente se aquietar, baixa as armas, baixa a tua força, que não é na força do teu braço que tu vai vencer as tuas lutas diárias, não vai vencer as tuas guerras com a tua luta, sim, só com o Senhor mesmo, né? Muito forte aqui o salmista, falando, escrevendo, que com certeza que Jerusalém estava em guerra, né? Amém, Valdirene. Vamos dar continuidade. Amém, Francisco. Aí depois nós temos Lamentações que diz, não? Bom é o Senhor para que os esperam por Ele, para que a alma que busca, e bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam nele e para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Para eu esperar, para eu ter essa paz interior, eu tenho que buscar o Senhor. Nós lemos esses dias, né, e a gente tem muito presente esse versículo que diz, né, foi ontem, creio, meu Deus, se não me faz foge a memória, a paz que excede todo o entendimento
Para eu ter essa paz, eu tenho que buscar. Para eu aquietar meu coração, eu tenho que estar buscando a Deus. Ninguém nessa vida, eu acredito, a não ser um golpe de sorte que a gente fala, né? Encontra aquilo que não está buscando. A sorte, como a gente fala, pega a gente no caminho. Então, se eu estou no caminho da paz, buscando a paz, eu vou encontrar paz. O Senhor é bom, né, para aquele que esperam nele, para as almas que o buscam. E é bom, ele é bom. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quantas das vezes eu fico agitada, eu fico, ai meu Deus, isso e aquilo. Por mesmo que por fora não se note, mas a minha mente ela não dorme. Quantas das vezes a pessoa vai dormir e acorda mais cansado, porque não descansou a mente, não descansou, não buscou, não se aquietou no Senhor. Ai, eu confio, eu sei que Deus é soberano, Ele vai fazer tudo, tudo aquilo que eu não vou fazer, gente, que eu não posso fazer, a gente só sabe que existe uma pessoa, um ser, um Deus, nosso Deus. Para você que está aqui, eu tenho certeza que você acredita, você crê em um Deus vivo, aquele Deus que salva, aquele Deus que cura, aquele Deus que acalma, aquele Deus que tira do nosso coração tudo aquilo que está tirando a nossa paz. Quantas das vezes eu vou dormir com um problema e acordo desesperada? Mas por quê? Porque não esperou no Senhor. Agora eu vou ler o segundo versículo, aí, Francisco, você já continua também, porque o Senhor hoje tem muito que falar conosco, né? Tem não, ele fala, né? Ele vai falar. E Marcos 4:39 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Esse versículo, essa semana, eu tive a dádiva de Deus, porque Deus ele é bom. De um devocional que eu participo, foi lido essa passagem. Lá se lê a passagem toda, né? E é tão lindo como Deus fala conosco através de um versículo. Mas se a gente for ler toda essa passagem aí, né? Ele despertando, né? Respondeu. Ele estava dormindo tranquilo, lá no travesseiro, lá no barco, tranquilo, dormindo. Jesus estava no barco. Ele respondeu. Ele repreendeu, perdão, o vento e disse ao mar: Cállate, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aí o povo fica com aquela discussão, né? Ai, mas gente, você não sabe que Jesus está no barco com você? Ei, Valdirene, Jesus está no barco com você, mulher. Aquieta-te. Repreende esses vendavais que estão aí dentro da tua mente. Repreende esses raios. Repreende esses pensamentos negativos, que é o que tira a tua paz. Repreende todos eles e diz: sai em nome do Senhor Jesus da minha mente, você não me pertence. Pensamento de escassez, de mentira que o inimigo conta para você, você não pode, você não consegue, você não vai conseguir. Olha, fulano fez, você não fez. Não. Cala-te, cala esses pensamentos. Aquieta o teu coração, aquieta esses pensamentos. Aquieta esses vendavais de ira muitas vezes. Ai, porque eu vou fazer amanhã quando eu chegar lá, eu vou falar para ela, não sei o que. Vai falar nada. Cala-te. Esses pensamentos dormem, porque Jesus está no barco. Jesus está no barco. Gente, esse versículo, Francisco, eu vou até passar a palavra para você, porque senão eu não saio dessa fala, gente, porque é muito grande. O que Deus fala conosco aqui é muito, muito. E eu não quero tomar aqui, né? Só eu.
você fala, porque eu sei que o Senhor Jesus Amém. hoje vai trabalhar grandemente através desse Amém. silêncio interior, né, que só Ele pode. Amém? Amém, amém. Só Jesus mesmo para estar calmo no meio da. Para você ver a profundidade de Jesus na vida da gente. Ele estava mostrando aqui como que era na prática, como tem que se comportar no meio da tempestade, no meio das tribulações. Porque imagine aqui, você imagine uma cena em alto mar, um mar furioso e a pessoa dormindo. Jesus estava lá e a pessoa estava dormindo, deitado, né? Que ele estava querendo ensinar ali para os discípulos? Acalma teu coração, confia, né? Confia, eu estou no barco, né? E tudo mais. E lógico que Deus é Deus, né? E com um comando de voz, todas as coisas, ele acalma-te, e o mar se acalmou. Com um comando de voz, ele falou ao mar. Então, quando a gente está no meio das turbulências da vida, do dia a dia, dá um comando de voz para tua mente, para teu coração, acalma-te. Né? O Senhor acalmou o mar, por que eu não posso acalmar minha mente, né? O meu coração, né? Porque realmente é um comando de voz. O Senhor deu um comando de voz aqui, ele não bateu, não se esperneou nem nada, ele apenas disse, acalma-te, mano. O mar se acalmou. Ele falou, né, ao mar. Então, quando nós estivermos em momento de inquietação, né, da alma, do espírito, tudo mais, dá um comando para a voz da gente, o cérebro da gente, acalma-te, né? Acalma-te, o Senhor está dentro de mim, o Senhor está dentro de nós, né? Mas muito forte aqui essa passagem aqui de Marcos, né? Mesma situação voltando antes do texto anterior de Lamentações, né? Onde fala que que o Senhor nos ensina a confiar nele, né? Lamentações lá em 3:25 estava falando, né? Ensina que Deus ensina, né? Ensina que Deus é bom para que confie nele, né, que a melhor postura diante de um sofrimento, de uma paciência, mas é confiar no Senhor. O que é confiar no Senhor? É parar de se espernear em si só e fica em silêncio, entra no momento ali de silêncio, de confiança total no Senhor, que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai agir, vai fazer, vai mudar a direção, a forma de pensar, mas para isso a gente tem que se acalmar, né? Não adianta a gente estar numa situação difícil quando você está num momento de discussão interna dentro de você. Quanto mais você se apavora, mais turbulência a coisa fica. Quer dizer, quanto mais longe de Deus você fica, mais inquietação você vai ter. Quanto mais próximo de Deus você está, mais paz interior você vai ter, mais acalmamento o Senhor vai te dar. Então, acho que nós sabemos lidar aprendemos com Jesus aqui, que estava nos ensinando a lidar com situações quando estivermos em meio da tempestade, né? Porque o mundo está aí, todos os momentos a gente se depara com situações de reclamações, murmurações, inquietações. As pessoas estão com a alma inquieta, por quê? Porque estão longe de Jesus, não estão ligadas. Quando a gente não está ligado com Jesus, minha amiga, aí não tem paz, não tem situação que acalme as tempestades dentro da nossa mente, dentro dos nossos corações. E o salmista aqui estava nos ensinando para a gente confiar no Senhor. Lamentações estava dizendo para a gente ter calma. E em Marcos estava dando um exemplo próprio aqui de como se deparar diante de uma tempestade, como se comportar diante de uma tempestade. É lógico que Jesus é Deus e tudo mais, mas ele diz, sei de minhas imagens e semelhanças, fazer o que eu faço. Ele estava simplesmente ali no meio de uma tempestade em alto mar e ele deu um comando ali para o mar se acalmar. Então, como nós somos imitadores dele,
quando nós estivermos com as nossas lutas internas, ou lutas externas mesmo, diárias, dá um comando de voz, acalma-te, acalma teu coração, acalma tua mente, confia no Senhor, que o mais Ele fará. Mas nós temos que ter esse entendimento, essa mente de confiar no Senhor, né? Muito poderoso aqui esse ensinamento de hoje, que Jesus está nos ensinando a confiar nele. E realmente a gente, sem confiar em Jesus, nós não chegaremos a lugar nenhum, não conseguiremos nada, porque tudo vem dele. A paz que incede o nosso entendimento vem dele, não é? Não é eu que coloco dentro de mim, tudo vem dele. É muito forte isso, né? Em Provérbios, fala 14:29 diz: o longânimo, no final aqui, Provérbios 14:29, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O que que ele está dizendo? Não adianta tu se precipitar, não. Se tu precipitar, vai gerar mais loucura, vai gerar mais confusão ainda, né? Então, você tem entendimento, né? Jesus estava ensinando aqui que o pessoal tem entendimento, tem confiança, né? E tudo mais. Meu Deus, como é poderoso aquilo. O tema de hoje tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje em dia, no mundo atual hoje em dia, né? Silêncio interior. É de dentro. O interior é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. De fora para dentro não tem silêncio, não tem paz. Muito pelo contrário, tem a loucura, né? Tem a tempestade. Mas quando é interior, quando vem de dentro, quando é o Senhor, meu Deus, é forte, viu, Wagner? É. E acho lindo quando esse ir despertando, ou seja, vamos despertar para Jesus, como ele despertou, né? Ele estava dormindo e repreendeu. Então, quando eu desperto para Jesus, quando eu desperto para esse eu interior que ele mora dentro de mim, né? Ele está aí, deveria estar, né, gente? Eu começo a ter essa fé interna, confiança. Gente, eu tenho comigo assim uma coisa que eu fico assim, apunhalada, dizer se é a palavra certa. Como é bom, como é bom quando a gente começa realmente a buscar do Espírito Santo. Quando você diz aqui do em Provérbios, né? Lê o Provérbios e diz: o longânimo é grande em entendimento. É grande em entendimento? Porque o entendimento, a paciência, a pessoa que espera, né? Tem essa. Longânimo quer dizer né? Longo, né? Na Uhum. espera, isso, né? Sim. Ou seja, não rápido, curto, aquela pessoa pavio curto que não espera, já pum, pronto, falei, já respondi, já fui, não espera. Gente, então o que que acontece? Aí o que que diz depois? Se você é precipitado, você vai enlouquecer, porque você vai perder muito lá na frente por dizer sim sem pensar. Por responder uma pessoa, às vezes, que não precisava ter respondido daquele jeito. Gente, quantas das vezes eu fui essa pessoa, meu Deus? E como a gente tem, né? Eu digo a gente, eu tenho dentro de mim esse serzinho aí que de vez em quando ele quer aparecer, porque nós temos que todos os dias domar a fera essa que foi ensinada, assim, que muitas das vezes, porque me trataram de uma certa forma, eu falei, quando eu crescer, você vai ver. Então, o que que eu estou repetindo? Quantas promessas eu fiz dentro do meu interior e agora está sendo danina para minha alma? Porque o Senhor tem algo grande aqui. Olha só. Depois de tudo isso, houve grande bonança. Nós que estamos caminhando e prosperando com Jesus, eu olho todos os detalhes da palavra dele para nós. Gente, caminhar com Jesus é isso. É isso. É isso. Aquietar o coração. O Senhor é bom.
para aqueles que esperam nele, por ele. Então, eu tenho que fazer algo aqui, eu tenho que agir. Ele não falou, o Senhor é bom para quem fica sem fazer nada, não. Ele falou para os que esperam por ele. Eu tenho que agir, eu tenho que esperar, eu tenho que buscar. E o que mais que ele fala aqui? Para a alma que o busca. Eu tenho que buscar, a minha alma tem que buscar. Aí é bom. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Queremos tantas coisas do Senhor, queremos tantas respostas, mas muitas das vezes não acalmamos esse mar, esse vento, esses relâmpagos, essas coisas negativas que vêm muitas vezes de fora, porque estamos olhando muito para fora em vez de olhar para dentro de nós. Eu digo, né? Como ser imitador de Cristo. Meu Jesus, quantos ensinamentos, né, que ele repete aqui, que já eram leis anteriores, né? Ele não veio mudar nada, gente, ele só veio nos afirmar, de alguma forma, que ele era muito especial em fazer perguntas, né? A pergunta que eu tenho que fazer para mim hoje é: qual é o mar revolto que eu tenho dentro de mim? Qual é o vento que está aí tirando a minha paz? Porque enquanto eu não trabalhar isso em Jesus, essa grande bonança, eu sou de Jesus, e por que que Jesus não... Não, eu sou dele, estou com ele no barco e estou sendo tormentada pela tormenta. Por que será? Estando com Jesus no barco, gente, o povo estava como estava. E ele continua, porque ele falou: Eis que eu vou e eu deixo meu Espírito, né, o Espírito Santo, para estar conosco. Então, não vem de história, não, que Jesus estava aqui e ele estava com Jesus. Ele continua aqui conosco. Ele continua contigo e comigo. Ele continua conosco. Então, o convite hoje que eu faço para mim é olhar para dentro de mim e ver quantas das vezes eu perdi porque eu fui rápida no gatilho, porque eu não pude esperar, porque eu não acalmei, porque eu não olhei para dentro e disse: Ei, não precisa ser rápida na resposta. Acalma, 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 aquieta-te esse coração, aquieta-te essa, essa fúria interna, essa pressa de fazer tudo rápido. Olha para os campos, né? Ele diz: olha para os passarinhos, olha para a semente. A semente ela tem que ser plantada, cuidada, cuidada. E aqui o Senhor nos diz, né? Esperem, busquem, faça algo. E você falou algo aí muito interessante, Francisco, que a gente nunca deve esquecer. O poder da palavra que Deus nos deixou. E repreendeu o vento. Jesus não despertou e ficou olhando. Ai, nossa, está chovendo, está uma tempestade. Não, ele agiu. Ele agiu. E nós, muitas vezes, vemos as coisas acontecer dentro de nós, porque tudo começa dentro de mim primeiro. E quando eu vejo aquilo tá para fora, daí eu já vou contar para o outro, já vou, ai, fulano, tá me acontecendo isso, tu. Aí a tempestade já vai para outra pessoa, e quando eu vejo aquela coisa, já tá todo mundo sabendo do meu problema interior. Quando eu tinha que calar e repreender, antes de sair e falar para os outros. Ei, Valdirene, eu hoje. Como o Senhor falou comigo tão profundamente. Quantas das vezes eu fui com o meu vendaval e coloquei na cabeça de outra pessoa e infectei as pessoas com o meu vendaval, a minha tempestade, quando eu podia ter ficado caladinha, repreender, buscar ao Senhor. E depois, ó, grande ia ser a minha bonança. Jesus, Francisco, é muito lindo, né? É profundo, Jesus. Demais, demais, demais.
Engraçado, lembrando que às vezes o ser humano, quando não está em Jesus, ele às vezes ainda inventa, ainda quer inventar ainda e dizer assim, não, é porque eu tenho um pavio curto. Quando a pessoa não está em Jesus, não, é porque eu tenho um pavio curto. Quando está diante de uma situação, eu não levo desaforo para casa. Quando a pessoa não está em Jesus, é desse e Jesus nos ensina, não ensina isso, né? Eu escutando, não sei se foi um podcast, se foi uma pregação, o preletor falou assim, quando ele começou a estudar a Bíblia, que na Bíblia fala, né, sei de meus imitadores, né, que vocês farão coisas maiores que eu, tem uma passagem na Bíblia que fala, e ele foi, eu vou ser imitador de Cristo. Vou começar por um dia sendo imitador de Cristo. No primeiro dia ele já se já se desanimou, porque num dia ele não conseguiu ser. Quer dizer, eu achei muito interessante aquilo, porque a gente começa um dia de cada vez. É aquela questão de ontem, olhar para o dia de hoje, né? Então, Uhum, se um dia vamos ser imitador de Cristo só hoje, só no dia de hoje, quando a gente estiver diante de uma situação, em vez de eu agir assim, como Cristo agiria se fosse Cristo? Se Jesus estivesse aqui, como era que ele iria agir nessa situação? Né? Para ver no final do dia se a gente conseguiu ser imitador de Cristo, no menos uma vez ao dia. Muito interessante, muito forte isso, porque muitas vezes nós queremos ser imitadores, lemos a palavra e tudo mais, mas muitas vezes nós não agimos como Cristo agiria. E muitas vezes, quando eu falo a gente, eu me coloco nessa situação também. Muitas vezes eu não, o Senhor nos coloca, ou muitas vezes nós nos colocamos em situações. Se Cristo tivesse em nós ali, será que Cristo estava agindo daquela forma ali? É uma reflexão bem interessante é para mim hoje, profundo, nesse né? dia, Se porque Cristo tivesse é, comigo naquela hora que eu vou discutir no trânsito, né? Se fosse Jesus ali, falou, ô moço, perdoe eu, quando que é aqui, quanto campo a gente acerta hoje? Ah, porque foi você, porque... Na hora acende, né, aquela fúria, gente. Eu já passei por isso um dia. E eu falei, Jesus do céu. Aí a pessoa desceu do carro e veio, boa tarde, senhora, sabe? E eu falei, gente, eu fiquei horrorizada, envergonhada com aquilo, da educação da pessoa comigo. Aí eu baixei, né, o silêncio, eu falei, ah, sim, tal, tal. A senhora está com o seu seguro? Não sei se saiu, todo mundo colocou ali. E a pessoa, ela era culpada, só que mesmo ela sendo culpada, quando eu fui, ele veio. Agora, se fosse outra pessoa, que é aquela pessoa que está errada e que está certa, não se humilha, né? Humilha-te, né? Ai, não, eu não vou uhum. sair dessa discussão sem ganhar, não. Eu vou sair daqui, ó, sendo a ganhadora da discussão. Desculpa, Francisco, que falar em ganhadora, eu te cortei aí, ó. É isso, e é isso mesmo, né? Ser imitador de Cristo é isso, é saber silenciar na hora que tem que silenciar, né? Na hora que o outro está exaltado e tudo mais, a gente tem que saber silenciar. A palavra diz: ser de tardio em falar, sábio em escutar e tardio em falar. Né? Esse entendimento que a gente tem que ter. Muito profundo, né? Os salmistas nos ensinando aqui como ser, porque se saber silenciar é guardar, é parar de reclamar, parar de questionar, brigar com Deus sobre a situação atual. E sim confiar no Senhor. E o momento certo, a providência vem, a situação é resolvida, o livramento é dado. Vem no momento perfeito. O Senhor age no momento perfeito, mas muitas vezes nós queremos agir por vontade própria, né? Inquietação e tudo mais, e às vezes, quando a gente age do nosso modo, do nosso jeito, as coisas não acontecem como Jesus faz, né? Como Jesus é perfeito. É Então, se nós interessante, né? Interessante é que demais, muito. eu, nós vamos aprendendo, né? Porque o desenvolver humano, o desenvolver interno nosso, nos faz aprender muita coisa. Eu sempre olho para mim, eu falo, não, eu sou um bebê, né? Sou um bebê no crescimento, né? Porque eu falei, olha, eu digo, meu Deus, olha quanta coisa, né? Lendo isso, estudando aqui,
eu lembrei de várias situações, mas também lembrei de uma situação aqui um dia. Eu estava com uma pessoa e, como eu comecei a aquietar um pouquinho, porque eu era super acelerada, meu Deus do céu. Eu era aquela pessoa que atropelava até eu mesma, não é o outro, eu mesma. E hoje em dia eu vou em lugares assim e eu fico observando. Aí eu estava numa situação com uma pessoa. Sabe aquela pessoa que ela até pega e coloca comida no teu prato, assim? Ela não espera você. E eu fiquei olhando para a situação dela. E eu falei, ah, agora eu entendo porque você passa por tudo que você passa. E eu olhando para ela. E ao mesmo tempo ao mesmo tempo eu olhei para dentro de mim e falei, Eva, Valdirene, você era desse jeito. Aquela pessoa que não espera nem o outro servir a comida, ela quer que o outro coma o que ela pega e ela faz ali, é do jeito dela. Não, deixa aqui que eu faço. Porque, olha só que repetição de padrão aqui, né? Minha mãe, ela era aquela pessoa que as coisas para sair bem feitas ela tinha que fazer. Me dá isso aqui que ela tinha que fazer as panelas naquela época, a panela que brilhava, você tinha que olhar teu rosto ali. E aí você Meu pegar Deus. esse querer fazer, não deixar o outro fazer porque não está bem feito, não está do teu jeito. Então o Senhor diz assim: aquieta-te, o outro também é ser humano como você, respeita a pessoa. Eu não sei porque eu estou falando isso, lembrei agora, né? Deus sabe, porque não sei aonde que esse podcast vai chegar, mas para você que está aqui nos ouvindo, é que esse nosso podcast, olha, nosso devocional, parece um podcast que só está eu, Francisco, aqui mesmo. É, Amém. E o Espírito Santo fala conosco todos os dias nesse devocional. Eu espero que tenha falado com você e continue falando. Medita nessa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. E não sei o que que você está passando, o que está acontecendo com você, mas não sou eu e nem o Francisco que estamos falando, é o Senhor que te diz: aquieta, acalma, que o Senhor, Ele é teu Deus. Ele é o bom Senhor para aquele que espera nele. Você vai ter que esperar, você vai ter que agir. Para a alma que busca, é bom ter É verdade. esperança e aguardar nesse silêncio a salvação do Senhor. Que lindo, Francisco. Eu ficaria até aqui até meio-dia, né? Ah, é, com certeza é um tema muito, muito profundo, né? O silêncio interior, aquietar e saber que eu sou Deus é muito poderoso isso, porque estamos precisando disso, o mundo está precisando disso, e aquietar, acalmar, as pessoas estão precisando em confiar mais no Senhor e não em si próprio, né? Muitas vezes nós queremos confiar na força do nosso braço, na força da nossa inteligência e tudo mais, e não é dessa forma. Eu, pelo menos, é lógico que a gente tem que correr atrás e buscar, mas confiando no Senhor sempre. O ensino de hoje, a palavra de hoje é perfeita. Aquieta-te, confia, né? Que eu sou Deus, né? Confia no Senhor e tremendo, né? E hoje, o princípio de hoje também é muito forte, né? O princípio do dia hoje já estamos chegando quase ao final, Uhum. fala. Deus também fala quando a alma aprende a diminuir o barulho interior. Ele vai falar, ele fala toda vez que a gente acalma, aquieta, o Senhor vai falar. Não tem como, né? E se a gente vê, vamos mais a profundo aqui, tem mais, ó, do princípio de hoje. Eu amei isso aqui, ó. Deus também fala quando a alma aprende a diminuir o barulho interior, quer dizer, dentro. Nem toda resposta nasce no meio da correria. Existem direções que só são percebidas quando o coração desacelera. E hoje é um convite para buscar silêncio interior, porque uma mente cansada e acelerada pode perder a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus está tentando mostrar com delicadeza. Meu Deus, tudo a ver, meu Deus, profundo, que maravilha. Maravilha, né? Interessante, né? Como a mensagem aqui, né? Como que eu vou chegar falando baixinho? Jesus chega com delicadeza se eu estou gritando no barulhão. Aí Jesus está ali olhando para a gente, assim, tô aqui, moleque.
Ai, que coisa boa, Francisco. Gratidão a Deus por esse dia, por esse Muito, muito encontro, importante. né, com o Espírito Santo aqui esta manhã, que é muito fortalecedor, né? Obrigada, meu É, amigo, que por as você pessoas, estar aqui sempre, porque amém. sozinho fica mais difícil. A gente tem que buscar pessoas para caminhar conosco, né, para Amém, que nos lembre, que as né? pessoas que Gratidão. estejam, quem for ouvir no gravado, né, que tenham entendimento, né, de ter esse silêncio interior de dentro para fora, confiando sempre no Senhor, que é Ele que nos dá essa paz interior, é Ele que acalma a tempestade, é Ele que faz parar as nossas guerras internas, né? Só o Senhor mesmo que faz isso. Então, que nós tenhamos um dia abençoado, cheio de paz da presença dEle, que venha nos aquietarmos de dentro para fora e não de fora para dentro. É isso, Valdirene, que nós tenhamos um dia abençoado de paz. Tem mais alguma coisa para complementar para a gente? Sim, não sei, você quer orar? Eu oro, como já estamos, como você quer fazer? Eu adoro quando você ora, porque além de você orar, você ainda profetiza ainda. Eu adoro suas profecias. Ah, bom, então, vamos lá, Eu então, orei no orar. início, você ora no final e amém. É, hoje a Muito obrigado por. hoje a nossa, como chama, a nossa ministra de oração não tá, né? Gente, que Foi a nossa ministra de oração hoje. Eu acho que o cansaço ganhou dela tá hoje. Que eu dormindo no abençoe a vida barco, dela. tá com Jesus. Isso é, amém. Amém. Amém, Senhor. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai de bondade, o Senhor é bom todo o tempo, o Senhor é misericordioso conosco, Senhor. Senhor, muito obrigada por esse dia, por esse 19 de maio de 2026. Ó Senhor, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos vem ensinar. Devemos aquietar o nosso coração. Pai, que hoje seja um dia assim, Senhor. Que esse ensinamento que o Senhor nos entregou nesta manhã, podemos levar por todo dia, todo o tempo. E a essa pessoa que está ouvindo aqui agora, Pai, não sei aonde que ela está, que hora que ela é, que ela está passando agora, que hora que é onde ela está, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai, e neste momento, Senhor, que ela sinta o teu bálsamo, o bálsamo do Espírito Santo na vida dela, que ela quer de coração, que ela acalme, que ela espere em ti, Jesus, e que ela te busque, que ela confie que o Senhor está no barco com ela, que por muita tempestade, que seja externa ou interna, o Senhor, meu Jesus, tem esse poder grandioso de acalmar todas as tempestades. Senhor, hoje o Senhor nos convida a olhar para ti, te buscar e esperar em ti. Porque grande é a bonança, Pai. Bonança maior, a nossa salvação, Pai. Porque quantos perdem a salvação, Pai? Quantos perdem a salvação por causa do coração rápido, responde, faz algo que fere o irmão? Quantos de nós, Pai, já fizemos isso, Pai? Eu fiz, Pai, o Senhor sabe. Ainda bem, Pai, que o Senhor me deu a oportunidade, Pai, de estar aqui. Pai, nesse momento eu quero lhe agradecer, Senhor, por todo o amor, por todo o cuidado. É isso, Pai, que eu quero para todos nós, Pai, no dia de hoje. Eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondadoso, o Senhor é o nosso Pai. Pai, nos ensina a te buscar e esperar em Ti. Te ensina, Pai, a acalmar, buscar essa calmaria que já encontramos em Ti. Pai, queremos ser imitadores do Teu Filho, Cristo Jesus. Eu quero. Eu quero isso para mim, Pai. Eu quero, Senhor. Pai, acalma o nosso coração no dia de hoje e nos abençoa. E eu declaro, em nome do Filho amado, do seu Filho amado, Cristo Jesus. Eu declaro em nome de Jesus um dia de bênção, um dia de prosperidade, um dia de alegria, um dia de felicidade, um dia de calmaria, um dia de perdão, um dia que se acalme todas as tempestades, em nome de Jesus. Aquieta-te toda a tempestade interna.
Aquieta-te, em nome de Jesus. Um dia de bênção, que aonde eu e a pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, o meu querido amigo Francisco que está aqui, aonde você colocar a planta dos teus pés hoje, que você viva essa paz interna que somente Jesus pode te dar. Amém, 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 Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Francisco, hoje será um dia abençoado. Eu declaro, e eu profetizo, e eu digo para os quatro cantos: será um dia de bênção. É um dia maravilhoso, abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Assim seja, que o Senhor escute as vossas orações e nós teremos um dia de paz, de alegria. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. 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 Até amanhã. Até amanhã. Deus Tchau, abençoe. tchau.